Ulrich Huber, a escola estatutária holandesa do século XVII. Outra escola estatutária digna de menção, ou melhor, de necessária menção em um curso de graduação em Direito Internacional Privado, é a escola estatutária holandesa do século XVII. A escola estatutária holandesa, basicamente, ela tem importância não só para a nossa disciplina, como também para toda a ciência jurídica, como uma ciência ou pensamento jurídico. Por quê? Porque ela vai lançar as bases do direito contemporâneo. Basicamente, maioria dos conceitos que nós trabalhamos hoje na teoria do Estado e sua correlação com o direito contemporâneo tem sua origem direta na escola estatutária do século XVII. Essa escola foi fundada por Christian Rodenburg. Ela também é conhecida como sendo a escola estatutária da revolta ou a escola da revolta, em alusão à revolta dos Países Baixos contra a coroa espanhola, na qual havia a questão religiosa e a perseguição da Contra-Reforma e a questão do êxodo dos cristãos novos em direção à Espanha, aos Países Baixos, quer dizer. Então, ela é uma escola que é voltada para legitimar a revolta holandesa. Então, esse é o principal contexto dessa escola estatutária como um todo. Não é sem razão que podemos apresentar os pilares centrais desse pensamento. Ou seja, considerando o contexto da revolta, nós podemos então extrair e estabelecer dois pilares centrais. O primeiro, a crença da unidade. E o segundo, a crença da ordem ser interestatal. O que significa isso? Significa que, independente do estatutarista holandês que você estudar do século XVII, ele vai ter como ideal maior, ou como pilares centrais do seu pensamento, a ideia de possibilitar a unidade de um povo sobre uma organização chamada Estado, e que a ordem internacional, ou seja, as relações entre os povos, é uma relação entre Estados. Daí vem a ideia da unidade de todo povo tem o direito de fundar um Estado soberano. Isso significa uma ruptura com a doutrina eclesiástica da cidade de Deus. Basicamente, só poderia fundar um Estado, uma coroa, coroar um rei ou uma rainha, se a igreja permitisse. Os holandeses vão estabelecer que não, a palavra de Deus não vem da igreja, mas vem da própria ideia de povo, ou, de forma mais coloquial, a teoria da guerra justa. A vontade de Deus pode ser aferida sem necessidade de recorrer ao Papa em Roma. E a ordem ser interestatal é justamente a figura de que as relações entre os povos são relações entre soberanos, entre estados. Então, basicamente, esses são os pilares centrais da visão da escola holandesa. Óbvio, nós não vamos ver aqui todas as regras referentes a essa escola, porque são muitas implicações. Aqui, recomendo você pagar a minha disciplina, Teoria das Relações Internacionais 1 e 2, que aí a gente vê uma acepção mais profunda com o direito internacional, a figura de Hugo Grotius. Para nós, a figura da escola estatutária holandesa surge no direito internacional privado, primeiro, pela ideia de comitas gentium. Ou seja, se lembra daquela visão de comitas,
que você já deve ter ouvido por aí, especialmente quando leu o direito estadunidense, já leu Teoria Geral do Direito. Então, as ideias de comitas gentium surgem com a escola estatutária holandesa. É um conceito à época é uma expressão, melhor dizendo, que eles criam para justamente justificar, gostei dessa redundância, justamente justificar como se aplicaria direito de um outro país numa esfera nacional. Ou o que levaria um soberano a aceitar a aplicação de outro direito de outro soberano em seu território, em sua jurisdição. Então, a comitas gentium, nessa acepção, tem a ver com a ideia de cortesia internacional e reciprocidade. Então, é um conceito extremamente variável. Aqui eu aconselho a leitura do artigo de Gustavo Pereira, A Doutrina Holandesa do Comitas Gentium, na revista da Universidade Federal de Minas Gerais, porque é um conceito que nasce obtuso e vai continuar confuso até os dias de hoje. Especialmente quando você estuda o common law estadunidense, que você vai esbarrar com a figura de comity, que é o que eu chamo de herdeira moderna dessa confusão, desse conceito de cortesia internacional. Ou que diabo seria isso? Então, para nós, aqui na graduação, a figura de Ulrich Huber se destaca como sendo a mais importante para compreender a contribuição dessa escola estatutária. Essa importância vem justamente da obra que ele escreveu, De conflicto legum diversarum in diversis imperis, do conflito de leis diversas em diversos impérios, que em português foi traduzida pelo doutor Haroldo Valadão, do conflito de leis em diversas em diferentes impérios. Ou seja, nós já temos no próprio título de Huber uma expressão que nós já vimos quando estudamos os objetos da nossa disciplina, o conflito de leis. Então, historicamente, a expressão conflito de leis surge justamente com a escola estatutária holandesa. Então, de forma bem simples, quando você estuda essa obra, você vai ver que Huber, ou os estatutaristas holandeses, eles vão trabalhar com algumas premissas dessa ordem internacional, interestatal deles. A primeira, a ideia: todo o sistema jurídico de um Estado opera nos seus limites territoriais. Opa! Olha o princípio da territorialidade da jurisdição aí, que você estuda muito em processo. Toda a jurisdição é territorial. Então, todos os assuntos permanentes ou temporários do Estado também se limitam ao seu território. Então, basicamente, nós temos aqui a cisão da ideia de soberania. O Estado é soberano nacionalmente. Agora, internacionalmente, a soberania é limitada. Ou seja, aquela divisão de soberania nacional ou internacional se demonstra. Olha, a minha jurisdição nacional é absoluta. Agora, a minha jurisdição em questões internacionais é relativa. Logo, a soberania de um Estado sempre será limitada e influenciada pela ideia de comitas gentium, cortesia e de reciprocidade. Isso significa o quê? Primeiro, estatutos já não é mais uma questão interprovincial, é uma questão envolvendo estados, soberanias. Segundo, por mais absoluto que seja a minha jurisdição nacional, existe a possibilidade de extraterritorialidade de um estatuto estrangeiro
desde que ela esteja de acordo com a cortesia e a reciprocidade para com a minha soberania. Então, basicamente, ele lança então as bases não só da concepção de direito internacional público moderna, como também a base da ideia da extraterritorialidade, atrelada à figura do direito dos estatutos, como sendo o status jurídico de um povo, não mais de uma cidade. Então, a importância desse pensamento surge justamente de sua ruptura com as tradições feudais. Como assim, professor? Eu não trabalho mais com a visão de príncipe, essas coisas aí, senhor feudal. Eu agora trabalho com estados. Então, é a primeira escola estatutária que trabalha com o Estado moderno. O Estado moderno na acepção do Estado absolutista do século XVI, XVII. Então, ele associa a soberania a esse Estado. Soberano não é Deus, que desce e põe a coroa no rei através da igreja, faz a delegação. O rei é soberano por si próprio, porque ele é a manifestação do Estado. Daí a famosa expressão do rei sol francês, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Isso, nas relações internacionais, é a inauguração do princípio da legitimação dinástica. Eu governo porque meu sangue é azul. Então, não há mais estudo de fatos interprovinciais, mas sim o estudo de fatos interestatais, ou internacionais em sentido lato sensu. Lembrando, lato sensu, por quê? Porque no século XVI, XVII, nós não temos essa divisão, fato extranacional, com fato internacional, como temos hoje. Então é melhor falar de fatos interestatais. Então, basicamente, a escola estatutária holandesa é a principal fundação do nosso campo jurídico contemporâneo. A partir da escola estatutária holandesa, eu posso trabalhar com a ideia de conflito de leis. Eu posso dizer, olha, o nosso direito internacional privado está embrionário ali, nesse conflito de leis ali, Para trás disso, eu só tenho vestígios, suposições. Ou, para fazer ficar mais simples, a história da nossa disciplina efetivamente começa com a escola estatutária holandesa. Da escola estatutária holandesa para trás é arqueologia da nossa disciplina.